Depois de muitos meses prometendo, eu venho hoje finalmente cumprir minha palavra de abrir novas vagas para a comunidade fechada do canal. Infelizmente, o que viemos alertando na comunidade desde o seu princípio há anos atrás tem se concretizado diante de nossos olhos e aparentemente todo o resto vai se cumprir também. Estamos vivendo a era das revelações e muito do que permaneceu escondido da humanidade por séculos está vindo à tona agora, de uma só vez, e virá muito mais ainda. Mas nem todos terão a capacidade de entender, pois de fato não se importam e nem nunca se esforçaram minimamente para compreender para onde suas vidas estão sendo encaminhadas. O povo perece por falta de conhecimento, pois dá mais valor a banalidades. Mas, quando o preço chegar, será caro demais. Enquanto a janela ainda estiver aberta, continuaremos falando, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. Entretanto, eu temo que, a considerar os fatos que estamos todos presenciando, talvez esta possa ser a última oportunidade de você ingressar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Alguns podem achar um exagero, mas você deve estar vendo na tela os comentários de várias pessoas que já entraram na comunidade, expressando que o que eu estou afirmando aqui em áudio é até modesto diante do que se encontrará lá. Eu até peço para quem já está na comunidade fechada que testemunhe em comentários aqui neste vídeo o que as pessoas encontrarão lá dentro. E para os poucos que suspenderam o acesso à comunidade fechada, talvez o único momento de retornar seja este. Se você quiser ingressar na comunidade exclusiva fechada, o link para inscrição está na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque. Como vão, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos demonstrar mais uma vez de que a nossa tese de que os dois gigantes mundiais se preparam para um confronto tem cada vez mais indícios surgindo em algumas atitudes governamentais. E para isso nós vamos analisar este artigo, cuja chamada é China. O chão treme, um terremoto está chegando. Veja só o que diz esse artigo e quando nós vamos analisando ele, nós vamos chamar a atenção para algumas coisas aí que refletem aquilo que nós temos dito há muito tempo e que a maioria daqueles que analisam os fatos tem não só ignorado, como alguns até mesmo negado essa hipótese. Ela diz o seguinte: o Partido-Estado da China está multiplicando ações disciplinares e regulatórias que equivalem a uma sacudida de cima para baixo na economia urbana e na sociedade chinesa. Quer dizer, é uma sacudida de cima para baixo, ou seja, o poder está alterando a economia urbana e a sociedade chinesa. Isso recebeu atenção limitada devido aos eventos no Afeganistão que dominaram as notícias. Concordo com essa afirmação. Os mais notáveis foram as sucessões de anúncios sociais, que devem intensificar o controle e eliminar quaisquer zonas informais ou cinzentas que há muito coexistem com o autoritarismo do Partido Comunista Chinês, segundo a opinião dele. Só que, como ele tem uma visão mais liberal ocidental, ele não consegue, talvez, ou talvez não queira que as pessoas percebam o motivo por trás disto. Para citar apenas alguns exemplos, ele diz, eles incluem restringir os adolescentes na sociedade mais digitalizada do mundo a 3 horas de videogame por semana. É ruim um controle muito grande em cima da sociedade? Óbvio que é. Mas nós temos que ler nas entrelinhas. O porquê é que eles estão fazendo esse controle? Porque eles sabem que esse vício em jogos está transformando o cérebro das crianças e adolescentes em água, em paçoca. As pessoas não estão estudando, elas não estão mais lendo livros, elas não estão mais se instruindo e progredindo. Elas estão perdendo seu tempo sendo idiotizadas por jogos que são, queira ou não queira, também programação preditiva. Então a China está tentando reforçar a capacidade de seus jovens e adolescentes. Por quê? Porque eles estão, sim, com esse projeto de se tornar a primeira economia do mundo. E os Estados Unidos está
mais ou menos como o avestruz, enfiando a cabeça na terra e negando essa realidade. Outra coisa que eles estão fazendo, proibindo escolas de reforço, ou seja, eles querem que a criança receba a instrução que está dentro das guias do Estado. Escolas de reforço são escolas que geralmente seriam mais como uma escola particular, digamos assim, né? Então teria mais uma diretriz um pouco mais livre. Então eles querem que as pessoas estejam alinhadas, estejam uníssonas, né, num discurso único dentro do país. Então escolas de reforço seria mais ou menos como uma escola particular aqui no Ocidente, ou mais extremado ainda, como se fosse homeschooling, onde dá mais liberdade e menos pensamento unificado. Então essas escolas são mais comuns no leste asiático. Outra coisa, eles querem retificar a indústria do entretenimento em massa e ir após comportamentos ou aparência LGBT. Isso aqui tem um significado muito forte, até trouxe uma outra matéria sobre isso. A matéria da BBC diz o seguinte: China vai reprimir estilos afeminados na TV. A Agência Reguladora de Rádio e TV da China informou que vai banir a estética afeminada em programas de entretenimento, alegando que influências vulgares devem ser evitadas no país. Trata-se de mais uma iniciativa em fechar o cerco ao que a Agência Nacional de Rádio e TV descreve como conteúdo insalubre, veja só, na programação chinesa. A entidade, que tem status de ministério, declarou que critérios de conduta moral e política devem ser incluídos na seleção de pessoas a figurarem em programas, e alguns programas de competição de talentos foram vetados. Por quê? Obviamente que um país que se prepara para um evento que exige força, exige que a população não seja incentivada a ter comportamentos que não signifiquem, pelo menos esteticamente, a força, porque a força brutal, ela geralmente, evidentemente não sempre, mas ela geralmente está associada ao papel do masculino. Então, eu vejo isso, na minha opinião, como uma preparação também para tornar a sociedade mais forte para o confronto que se avizinha, ou que aparentemente está se avizinhando. E a reportagem continua dizendo o seguinte: todos esses são desafios temáticos para uma sociedade civil que já havia se tornado politicamente passiva, mas ainda assim mantinha importantes áreas de livre comportamento, incluindo o turismo de massa anterior ao flagelo no exterior. Simultaneamente, o culto à personalidade do secretário-geral Xi está atingindo uma nova intensidade, de uma ocupação implacável da primeira página do Diário do Poder a ter o pensamento de Xi Jinping imposto a todos os currículos escolares. Porque o Xi Jinping ele tem uma filosofia particular? Não, é porque a filosofia particular de Xi Jinping é aquela que predomina dentro do Partido Comunista Chinês. Óbvio, se Xi Jinping não tivesse um pensamento que fosse comungado por uma grande maioria dentro do Partido Comunista Chinês, ele não teria sido alçado ao cargo de líder, de secretário. Portanto, o pensamento dele é apoiado por uma grande parte do partido, que, se supõe, também tem esse mesmo pensamento apoiado por uma grande parte do povo chinês. Então, impor esse currículo escolar do tal do pensamento do Xi Jinping, que não é dele, mas está personificado dele, é sempre assim que acontece com as lideranças, impor isso aos currículos escolares, mais uma vez, é a mesma coisa que proibir escolas de reforço, ou seja, é tentar criar unidade de pensamento no país para que, evitando divergências, o país, num eventual confronto futuramente, esteja mais unido e possa então levar adiante o projeto que é não só de Xi Jinping, mas do Partido Comunista Chinês. Esses movimentos ocorrem em um contexto bilateral. Aí eles começam a falar sobre prosperidade, liberdade. Eles começam a tentar analisar a China sob a perspectiva ocidental liberal, o que evidentemente não é aquilo que nós deveríamos fazer para, se nós quiséssemos compreender de fato o que é que eles estão planejando. Se você quiser saber mais sobre como as coisas estão se procedendo de fato no mundo, para onde o mundo está indo,
não deixe de aproveitar esta oportunidade de ingressar na comunidade fechada. No mais, eu coloco esse link aqui para vocês analisarem ele de forma completa, sempre, evidentemente, fazendo suas próprias interpretações. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.